pessoal! Nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do grupo Trama Reputale. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da comunicação corporativa, além de refletir com a gente questões de comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou o André Versbicas, coordenador de marketing da agência, e no episódio de hoje nós vamos explorar um tema extremamente necessário e atemporal: as crises corporativas. Elas podem afetar qualquer empresa, independentemente do seu porte ou setor. E por isso vamos tratar o quanto é importante e como enfrentarmos essas situações desafiadoras. Abordaremos como distinguir um problema de uma crise, a necessidade de identificar indícios e vulnerabilidades e a preparação para enfrentar as crises de maneira eficaz. Além disso, vamos discutir o papel das agências de comunicação corporativa nesse jogo, como parceiras estratégicas na gestão de crises corporativas, olhando um pouco para a reputação e olhando para a comunicação integrada das marcas. Fique com a gente no episódio de hoje: crises de imagem, o que fazer quando elas ocorrem e como superá-las. Para me ajudar nessa conversa, eu tenho dois grandes especialistas aqui. O Carlos Parente, professor de Marketing e Comunicação na pós-graduação da FGV, coordenador do curso de Relações Institucionais e Governamentais da Escola Aberge de Comunicação, a qual eu agradeço aqui a liberação e a indicação da sua presença aqui. Bem-vindo. Obrigado. E o Flávio Schmidt, especialista em análise estratégica de riscos corporativos pela Faculdade de Administração de São Paulo, meu colega na agência, coordenador do GESTIC, o Grupo Estratégico de Inteligência em Crises do Grupo Trama Reputale. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu reduzi demais o currículo de vocês aqui nessa primeira apresentação, então eu vou abrir um espaço para que vocês se apresentem, comentem um pouco sobre a carreira de vocês, falem um pouco das empresas que atuam, o papel que desempenham. Parente, por favor. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Prazer estar aqui ao lado do Flávio, que é uma sumidade, enfim, profissional muito reconhecido no mercado. Eu sou um profissional de comunicação corporativa que tem experiência forte também em relação institucional e governamental, né? A formação em administração, trabalhei em marketing também muitos anos, e com o caminhar da carreira, né, depois de comunicação interna, externa, gestão de crise, né, licença social para operar, comunidade, você acaba indo acumulando certas funções, e aí eu desemboquei na relação institucional e governamental, mas sempre também atuando nas outras áreas em conjunto. Eu sou da escola da comunicação integrada. Quanto mais integrado tiver, mais você potencializa o resultado, enfim. Passei por empresas como a BN Amaro, que comprou o Banco Real, virou a BN Amaro Real. Comecei a carreira em Salvador, né, há muitos anos atrás, numa agência de comunicação, né, na época chamava DM9, né, que era o Duda Mendonça mais 9, tinha um estagiário, que era eu, que não ganhava nada, enfim, estagiário nessa época, não era remunerado. Vim para São Paulo muito cedo, sou baiano de origem, trabalhei em banco muitos anos, e em um determinado momento eu dei uma guinada, fui trabalhar na Avon. A Avon, pela primeira vez, experiência com instituto, né, com uma pegada mais social, enfim. Também atuei na Alpargatas, que era do Grupo Camargo Correia, e pouca gente sabia disso na época, enfim, né? As grandes construtoras investiam fortemente em outros segmentos de negócio. Passei pela experiência da Castelo de Areia, que foi uma das grandes, né, operações ocorridas na década passada, retrasada, né, 2009. A primeira grande operação foi a Operação Cevada, com a Skin Cariol, se eu não me engano, em 2005. Enfim, isso são dados públicos. E aí eu fui ganhando, né, uma certa bagagem, uma certa musculatura em gestão de crise, e trabalhei na Braskem de 2011 até 2020. Braskem é uma empresa brasileira, multinacional, né, com operações fortes no México, nos Estados Unidos, na Europa. E ao longo do período da Braskem eu passei pela Lava Jato. E aí foi uma experiência de vida, assim, extraordinária. Aquela famosa frase: preferia não ter passado por isso, mas já que passou, né? Quantos aprendizados, quanta coisa, quantas informações a gente acumulou ao longo do tempo. Em paralelo, eu dou aula desde 99. Esse ano eu fiz 25 anos de docência.
E assim, várias faculdades também, comecei na SPM, hoje eu dou aula na BERJ, sou professor convidado na FIA, professor convidado da FGV, enfim, a aula é aquela experiência de vida que você entra com o que você sabe e sai com o que você sabe, que você aprende com os alunos. Então, assim, é uma coisa extraordinária, é um pouco vocacional, dá trabalho, é cansativo, mas é tão reconfortante que faz parte. Eu também escrevo, tenho 4 livros escritos de comunicação corporativa, 3 de comunicação e 1 de lobby e relações institucional e governamental, junto com o professor Paulo Nassar, inclusive, editado pela BERJ. Escrevo com alguma frequência no site da BERJ e estou com 2 projetinhos aí já no pipeline para 2025 nessa questão. Sempre no objetivo de compartilhar conhecimento, aprender com os outros e também, né, ensinar um pouco do que a gente viveu. E eu tenho uma consultoria desde 2020 chamada Midfield, que em inglês mid é meio, né, field é campo, meio de campo, justamente por entender que comunicação e advocacy é exatamente essa intermediação das relações de uma forma muito legítima, muito correta, muito compliance, e acaba atuando muito fortemente em campanhas de defesa de interesse, além de ser chamado para questões de comunicação, como, por exemplo, a conversa aqui hoje voltada para a gestão de crise. É isso. Bem-vindo. Obrigado. Flávio? Ok, então, bom dia a todos, né? E, em primeiro lugar, também quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de poder participar aqui desse videocast mais uma vez, né? Eu tenho acompanhado todas as edições, né? Todos os episódios. Prazer e honra muito grande estar ao lado do parente aqui, né? Que eu teve o prazer de conhecer já há algum tempo, já li os livros dele, inclusive, e ele brincou comigo que eu sou uma sumidade, então eu imagino que você seja um pouco mais que isso, mas é um prazer e uma honra também poder dividir essa mesa com você, tá bom? Bom, a minha experiência profissional é de longa data, eu tenho 40 anos de experiência na área de comunicação corporativa, de relações públicas, me formei em relações públicas em 1985. Antes disso, eu fui formado em letras vernáculas, né? E depois fiz a faculdade de Relações Públicas e depois de Marketing Institucional. Fiz gestão de pessoas e especialização em planejamento estratégico institucional. E algumas especialidades posterior, e especialmente no caso da área de gestão de riscos, que eu fiz o curso de especialidade em gestão de riscos baseado na ISO 31000, que eu denomino como a ISO da comunicação de crise, né? Pela Faculdade Faculdade de São Paulo, de Administração de São Paulo, né? E de lá para cá venho trabalhando todos esses anos, né? A minha carreira profissional, ela se deu 90% dentro de agências de comunicação. Eu passei 2 vezes por empresas, dentro de empresas, né, como atuando na área corporativa, mas a minha maior experiência foi atendendo clientes dentro de agências. Iniciei minha carreira numa agência que era, na época, a maior agência de relações públicas do Brasil, chamada Informe Consultoria de Relações Públicas. Depois passei por outras agências, inúmeras agências, né? Aí até que, num dado momento, eu criei e montei a minha própria agência, que hoje é a ProImagem Comunicação, com a qual eu presto serviços, ainda continuo prestando serviços para outras agências, como consultor, como consultor associado e tudo mais. Trabalhei em todas as áreas da comunicação, eu tive a sorte de passar por agências e que o atendimento dos clientes era feito por equipes celulares e não por departamentos. Então, na época em que eu comecei a carreira profissional, haviam equipes que atendiam cliente em todos os setores: assessoria de imprensa, publicações, comunicação interna, eventos e etc. Então, uma única equipe fazia todos os trabalhos de relações públicas e comunicação para os clientes que atendia. E foi isso que me deu uma bagagem de eu entender
todas as áreas da comunicação corporativa num processo contínuo, sinergizado, né? E isso me permitiu desenvolver especialidades nessas áreas de comunicação interna, de eventos, organização de eventos, de administração de crises, relações governamentais, porque era o que nós fazíamos no dia a dia durante esse período. Hoje eu sou um consultor associado da Trama Comunicação, já há mais de 8 anos. Nós montamos na Trama Comunicação o grupo de atendimento especializado de crises, que é chamado GESTIC, né? Esse grupo está preparado para atender qualquer situação de crise de qualquer cliente ou de qualquer empresa no mercado que se veja envolvida num momento de crise. Basta nos chamar, nos comunicar. Nós atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, etc. Nós temos essa equipe de atendimento estratégico de crise permanente dentro da agência e ao mesmo tempo oferecendo esses serviços para os próprios clientes que nós atendemos, não é? Fizemos também trabalhos na área de relações governamentais com vários clientes e eu passei também pela universidade. Durante 12 anos eu fui professor na Anhembi Morumbi, né? Professor de teoria e técnicas de relações públicas, produção e organização de eventos, marketing e relações públicas. E depois eu fui lecionar nos cursos de educação continuada, surgiu na própria Anhembi, nas unidades que se dedicaram a isso, e eu passei também a desenvolver treinamentos e cursos para executivos baseado nessa experiência multidisciplinar e agora eu tenho um curso livre na Casper Libero na área de relações governamentais, que já vem no 8º ano. Nós fazemos 4 edições do curso de Relações Governamentais por ano. O curso tem tido muito sucesso em função da quantidade, porque o curso é dirigido a pessoas, a executivos do mercado, não é para graduandos, né? É para o mercado, aberto para o mercado. E nós temos recebido lá pessoas relativamente importantes, CEOs, diretores de empresa, parlamentares, vereadores, assessores parlamentares, e o curso tem cada dia crescido mais, porque nós buscamos dar uma vertente para o curso diferenciada. Nós trabalhamos relações governamentais com uma base num tripé em 3 dimensões, que é a empresa se relacionando com a comunidade e a comunidade junto com a empresa se relacionando com o governo. Então, fazendo com que se promova um movimento de advocacy permanente da empresa na sociedade, na comunidade, e que possa influenciar o governo positivamente em busca de causas comuns e de políticas públicas que tragam benefícios para a própria sociedade a partir dessa iniciativa da empresa, da organização. Eu quero começar, para dar uma aquecida, eu quero ouvir de vocês dois se vocês acreditam que as empresas hoje, brasileiras ou globais, elas estão mais conscientes sobre a necessidade de se preparar para uma situação de crise, ou se esse é um movimento que acontece mesmo depois que a marca ou que a empresa está exposta. O que você acha, Carlos? Olha, depois do advento das redes sociais, neste volume, né, nessa presença determinante no dia a dia, né, corporativo, das pessoas, enfim, sim, a resposta é sim, melhorou. Mas é claro, né, que muitas empresas veem a gestão de crise como o famoso extintor que tem ali no andar, né? Só que o próprio extintor do andar, ele precisa estar operacional. Você precisa ter alguém no andar que sabe usar o extintor, tá certo? E você precisa fazer treinamento de brigada de vez em quando, não é? E de preferência que nessa encadernação, né, você nunca precise ter que ir lá abrir o lacre e usar o extintor. Então, a sensação que me dá é que já colocaram o extintor. Ou seja, metaforicamente já tem assim, uma relevância maior do assunto. Agora, daí a criar um comitê para como eu vou gerenciar este extintor. Ou se pegar fogo, né? Fogo aqui no sentido metafórico de uma crise, eu acho que a gente ainda está na antessala. Mas quando a gente fala de Brasil, André, é importante a gente também entender o tamanho das empresas, né? Quando você vai para uma Faria Lima, você vai para, né, uma Berrinha, etc., você vai para as grandes empresas, top 500, sim, esse é um tema que
tem penetrado com muito mais, né, ênfase, né, com muito mais relevância. Mas o Brasil não é feito só disso. O Brasil tem muitas cidades, tem muitas empresas, tem um mundo enorme do agro, tem um mundo enorme de serviços, tem empresas que às vezes a gente nunca ouviu falar e são enormes nas suas regiões. Então aqui é um pequeno retrato. Neste pequeno recorte, sim, vem melhorando, mas pode melhorar mais. É isso. Flávio, o que você acha? Bom, a minha opinião, assim, eu não quero relativizar a questão, tá certo? Eu quero ir direto ao ponto. Por exemplo, as empresas sempre estiveram conscientes da importância de comunicação e de gestão de crises nas suas organizações. As crises sempre existiram, né? Desde todo o tempo, as crises existiram, as empresas estavam expostas à crise. E qualquer administrador de empresa sabe o risco que existe à operação empresarial, seja industrial, comercial, de serviços, enfim. Então, as empresas, na minha opinião, estão conscientes da importância de estar preparadas para enfrentar a crise, porque nenhuma delas quer se submeter a isso, porque isso é um prejuízo enorme. Na minha percepção, o que há é uma grande, enorme negligência dos empresários a respeito da importância de estar preparado para a crise, porque eles estão sempre deixando para depois, empurrando os projetos para frente, vamos ver isso mais adiante, né? Ou por uma questão de cultura interna, por uma questão financeira, econômica, mas assim, eu não vejo mudança do ponto de vista de conscientização da importância da comunicação nesses anos, mas eu vejo muito mais uma falta de responsabilidade, porque você admitir que a empresa precisa estar preparada é uma questão de responsabilidade profissional. Todos os profissionais de comunicação, de gestão de crise, de administração, precisam saber que eles precisam investir nesse projeto de defesa da empresa do ponto de vista de serem impactados por uma crise. Eu acho que é uma questão de responsabilidade profissional desses profissionais e uma questão de alterar ou modificar a cultura organizacional em vista a essa questão de estar preparado. E cultura não se muda de um dia para o outro. Você precisa implantar um programa de conscientização para fazer mudanças culturais, para que as empresas passem a tomar decisões políticas e técnicas a fim de investirem realmente em programas de proteção da organização contra crises corporativas. Portanto, eu não vejo mudança no comportamento, ao contrário, as empresas são negligentes de verdade nesse sentido, né? Você termina a pergunta dizendo se elas só se descobrem quando se vêm diante de uma crise. Se o movimento de conscientização faz isso, elas deixam a negligência de lado quando se vêm diante de uma crise e aí são obrigadas a contratar especialistas para fazer o trabalho de atendimento, né? Eu costumo dizer que as empresas elas só se despertam para a decisão de atender prevenção de crise quando elas tomam bola nas costas, como simulando aí o jogo de futebol, né? Então, quando você toma uma bola nas costas, você se alerta. É a mesma coisa que você está torcendo para um jogo de futebol e o seu time toma um gol, né? Aquele jogo que vinha morno, sem graça, bola chutada para frente e de repente um time faz um gol e o outro tem que sair atrás do prejuízo. Aí o jogo, a partir do momento em que ele toma um gol, ele fica bom, fica dinâmico, fica forte, porque os dois times aí vão buscar resultado. Tá certo? Então, eu tenho feito, para encerrar essa questão, nas minhas orações diárias, eu sempre fico pedindo, incluo o meu pedido para que os meus clientes tomem bola nas costas, entendeu? Para que eles se acordem e decidam, porque é simplesmente quebrar a inércia da negligência e está tudo resolvido.
crise sempre existiu. Vocês concordam, então, que ainda tem um caminho, né, de conscientização dessas empresas? Carlos, isso é um cenário brasileiro? Ou é uma questão global que você tem visto? E se é um cenário brasileiro, o que falta? É cultura interna, como o Flávio falou? Tem uma questão de financeiro, de investimentos? Ou é mesmo uma falta de conhecimento sobre esse universo da crise? Eu acho que é tudo isso que você falou, mas eu queria trazer um conceito aqui que é convicção e conveniência. Tá? Eu trabalhei muitos anos numa empresa que tinha um presidente que usava esse termo. Ele falava assim: não importa se vocês vão nos seguir por convicção, né? Ou por conveniência. Muitos de vocês vão começar por conveniência, mas eu realmente espero que ao longo do tempo essa conveniência vire uma convicção. Então eu acho que a gente está no processo de transformação da conveniência virar uma convicção, tá certo? E onde é que isso dói? Dói no bolso. E quando dói no bolso, geralmente o empresário reage. E com as redes sociais, eu volto a dizer, né, com as polarizações, com toda essa velocidade da comunicação, com todo, né, esse excesso de informação também, essa dificuldade das pessoas reterem, né, as questões, etc., isso, de certa forma, acelera a necessidade das empresas estarem mais preparadas. Tem um conceito relativamente novo na gestão de crise chamado resiliência organizacional. Na resiliência, ele é como se fosse um guarda-chuva, onde você tem análise de risco. Se na análise de risco você não contempla um risco de imagem, se na análise de risco você não contempla um comentário infeliz numa rede social, esta análise de risco não está bem feita. Aí depois você tem a própria gestão da crise e tem um terceiro pilar que já era feito nos últimos anos, mas não dentro desse guarda-chuva, que em inglês a turma chama de business continuity ou continuidade de negócio. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma crise climática coloca o seu negócio em risco, acaba o negócio, afunda a cidade, né? Caem todas as pontes de acesso, você vai demorar 2 anos, ou seja, o business acabou. Isto tem uma dimensão dramática, né? Ou às vezes você não obtém a licença social para operar e a comunidade quer que você saia daquela cidade. Quanto é que custa um dia de planta fechada? Quanto é que custa você mudar, né, aquela infra toda daquela cidade para outra cidade? E quanto é que isso impacta também no ICMS das prefeituras, etc. Então, assim, olhando o mundo e olhando o Brasil, eu acho que não tem tanta diferença assim, né? É claro que quando você tem governanças mais avançadas, a gestão da crise faz parte de um bom processo de governança. Então, nos países onde empresas têm uma boa governança, você consegue inferir que essa questão está sendo melhor tratada. Mas, os escândalos não são, né, prioritários nossos. A gente vê marcas no mundo inteiro, em vários países, enfrentando vários problemas, inclusive muito parecidos. O que dá para a gente, de certa forma, né, talvez tentar inferir ou tentar interpretar que, apesar dos avanços, ainda tem um caminho longo para fazer. E eu concordo plenamente com o Flávio. Tem que treinar, tem que ter um comitê de crise, tem que ter uma política escrita, tem que determinar quem vai participar, tem que ver se as pessoas seguram a onda, né? Se vão ter resiliência. Tem uma expressão que eu vi num curso que eu adorei, assim: ninguém solta a mão de ninguém, né? Crise é tiro, porrada e bomba. Né? São 2 frases que, né, me marcaram aí nos últimos anos. Olha como a gente aprende com os alunos, né? Nos últimos anos como acadêmico. Então, neste sentido, é um processo de crescimento gradual. Só que o risco está maior. Tá? E se o risco está maior porque a exposição está maior e o escândalo chega agora em 15 segundos, logo a urgência de me preparar também deveria estar maior. Aí eu acho que tem um gap. E talvez pelo otimismo do brasileiro, a gente sempre acha: isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer comigo. E aqui só um comentário que eu ouvi outro dia,
que é o seguinte: o que mais surpreende na crise no Rio Grande do Sul, né, das enchentes, não é apenas a questão da enchente. É o fato da grande maioria das empresas não terem seguro. E aí a gente se pergunta, por que essa cultura de não ter seguro? Né? Tem uma expressão em inglês chamada take for granted. Quer dizer, fique tranquilo, take for granted. Né? Será? Se é uma variável incontrolável, como é que eu não vou me segurar para? Então, esta cultura de seguro, e você olhando, voltando, fazendo a digressão para o Rio Grande do Sul e para a gestão de crise, de certa forma denota que a gente ainda está um pouco distante do que deveria. Legal. Flávio, eu queria que você explicasse aqui a diferença entre comunicação de crise, gerenciamento de crise e gestão de riscos. É tudo uma coisa só? Você escuta isso, vocês escutam, vocês podem se complementar, vocês escutam isso tudo misturado e tem diferenças? Como que você explicaria isso aqui? Comunicação de crise, gerenciamento de crises e gestão de riscos. Perfeito, excelente questão, acho que tem que ser mais aprofundada, inclusive agora. Mas assim, vamos separar os termos aí. Comunicação de crise e gerenciamento de crise já são naturalmente integrados, né? A comunicação de crise é o processo do escopo das ações de comunicação para poder gerenciar uma crise. E o gerenciamento de crise propriamente dito são os procedimentos de comunicação que você adota para assumir o controle da crise e mitigar os efeitos e tudo mais. Então, essas duas coisas estão integradas naturalmente, fazem parte do escopo e elas se encontram sempre no quadrante após o fato gerador da crise. Ou seja, comunicação de crise e gerenciamento de crise sempre aparecem durante a crise instalada, né? Eu separei aí gestão de riscos, porque gestão de riscos não está no quadrante de crise instalada. Gestão de riscos está no quadrante de análise de prevenção de riscos, separado do contexto da crise propriamente dita. Então, nesse caso, você começa a analisar, a partir desse conceito, o conceito de risco, né? Quer dizer, se o risco existe, significa que ele ainda não se transformou em crise. Ele pode vir a se transformar numa crise. Mas ele precisa... Todo risco tem uma maturação para ele se transformar, chegar num estágio que ele vai se transformar numa crise. Então, que eu chamo que o fato gerador da crise é o risco se transformando numa crise. Então, há uma máxima que diz assim: as crises são inevitáveis, né? Essa máxima vale para quando você está no quadrante do gerenciamento de crise. Agora, quando você está no quadrante de gestão de riscos, essa máxima não vale mais. Porque a máxima que vale é: crises são evitáveis. Porque você está ainda analisando o fator do risco. Então, se o risco existe, se ele está presente, ele é real, é concreto, significa que você pode fazer uma classificação, uma análise ponderada dele e dar um tratamento para ou eliminar o risco ou para mitigar os seus efeitos, caso ele realmente se transforme numa crise. Então, são dois contextos diferentes. Então, a gestão de riscos faz com que você tenha a oportunidade de analisar e de dar o tratamento adequado para o risco. Então, estatisticamente falando, quando uma empresa investe em gestão de riscos, né, a grande maioria das empresas tem áreas e departamentos de gestão de riscos, mas são áreas muito técnicas. Essas áreas, elas fazem análise do risco, classificação de gravidade, etc. E elas definem também qual é o tipo de tratamento que vai ser dado àquele risco, para evitar que ele eventualmente se transforme numa situação de crise. Tá certo? Então, significa dizer que se você faz isso, se você identifica o risco e trata o risco para que ele não se transforme em crise, significa que você pode evitar que a crise aconteça.
E aí, estatisticamente, nós temos já a experiência de que pelo menos 50% das crises corporativas são evitadas, são eliminadas quando você faz o trabalho de gestão de risco. O que ocorre no mercado hoje, que nós temos bastante experiência, é que as empresas têm investido muito em preparação para que os executivos estejam adequados para quando a crise acontecer. Então, todo o escopo de atividades das agências hoje, mesmo quando a gente fala em prevenção, é mais voltado para preparar o executivo, o CEO, etc., para que ele esteja preparado quando a crise acontecer. Mas esse processo não elimina a crise. Na verdade, cria uma ansiedade enorme para fazer com que a pessoa fique esperando que a crise venha acontecer, porque eu estou preparado, pode acontecer. E hoje as empresas não podem se dar o luxo de viver mais situações de crise. Nós estamos num universo globalizado que não é para as empresas passarem por momentos de crise. Então, o ideal é você fazer um tratamento de risco antes e evitar que as crises aconteçam. Nós temos uma expressão importante no nosso negócio de gestão de riscos, que é assim, criar longos períodos de tranquilidade e segurança para que a empresa possa ter destaque, ter diferencial competitivo no mercado. Em linhas gerais, é isso. Carlos, o Flávio separou, então, a comunicação e o gerenciamento, né, de crises, quando ela está instalada, e a gestão de riscos num trabalho de antecipação. Vocês comentaram no começo, enquanto vocês se apresentavam, sobre a importância da comunicação integrada e o trabalho de vocês, né, a experiência de vocês com isso. Eu quero te ouvir sobre de quem é a responsabilidade, então, de fazer comunicação, gerenciamento e gestão de risco. Quem é o capitão disso dentro da empresa? Estou me colocando no papel da nossa audiência, que pode estar ouvindo já o que vocês estão falando e pensando, meu Deus, sou eu na comunicação que levanta essa bandeira? É a área da qualidade? É o CEO? É quem? Quem é o responsável por isso aqui, por tudo isso que o Flávio explicou? Pois é. Quem leva isso para frente, assim, né? E capitania isso dentro das organizações? Pois é, não tem uma resposta para essa tua pergunta. O que tem é a prática. Então, vamos lá. Você precisa entender na empresa onde é que, teoricamente, está o maior risco e onde é que as crises vão ser originadas, né? Ou, de certa forma, vão se criar ali. E essa área, com certeza, precisa estar no comitê de crise, pelo conhecimento técnico. Eu acho que comunicação, ela não obrigatoriamente tem que liderar esse processo. Porque muitas vezes você precisa ouvir o jurídico, e o jurídico é fundamental em gestões de crise. Você precisa ouvir a área de governança. Se você tiver ação na bolsa, como é que fica isso, né? A famosa relação, né, com investidores. Então, não dá para você cravar que um departamento X tenha esse domínio. O que é importante é a competência que este departamento, ou esta pessoa, ou esta equipe tenha para poder gerenciar e liderar este grupo. Tem horas em que a comunicação vai ser relevante, tem horas que a decisão estratégica vai ser mais importante, ou virá antes, e a comunicação vai refletir isso, comunicando. Tem horas que o jurídico vai te dizer, olha, vamos ponderar antes de tomar essa decisão. Enfim, não dá para você cravar uma área específica. Eu tenho uma linha, assim, volta e meia a gente discute isso. Onde deveria estar a área de comunicação interna? Onde deveria estar a área de comunicação corporativa? Onde deveria estar a área de relação governamental, corporate affairs? A minha resposta a vida inteira foi assim, onde você tiver poder. Porque eu já me reportei a presidente. Sim. E ele era o culpadíssimo. Eu tinha status e não tinha poder. Já me reportei a RH, que a literatura diz, não se reporte a RH, porque RH vai ter um olhar menos estratégico. E a minha VP de RH era absolutamente, né, competente e fazia chover. Né? Já me reportei a marketing e diz assim, poxa, né, estou em marketing e de repente o corporate affairs em marketing era patinho feio. Né? Porque a gente levava o fornecedor da trama
para almoçar no restaurante da empresa, enquanto a agência de publicidade levava para almoçar no Fazano. Né? Brincadeiras à parte, onde você tem poder, onde você vai ter influência, não importa o organograma. Né? Não importa o organograma. O que importa é a competência instalada desse time. Exato. Tá certo? Então, assim, de forma genérica é isso. Não tem receita de bolo. É difícil isso. Eu passei por, sei lá, 6 grandes empresas e, assim, olhando para trás, cada empresa tem uma peculiaridade. É verdade. Sim. Cada empresa tem uma peculiaridade. Sim. Já passei por uma multinacional, sem citar aqui qual foi, e que tivemos uma crise e aí abrimos a crise, tinha tudo pronto. Né? O registro, a presença, etc. Está aberto o comitê de crise. Eu tinha uma semana de empresa. E aí a pessoa olhou para mim e fez assim, e agora? Eu fiz, como assim agora? Não, a gente só tem essa parte. Pronto. Exato. Então, eles tinham um cabeçalho, pronto. O telefone das pessoas. Uma sala especial, né? A convocatória já montada. E a operação? Não, a gente nunca enfrentou uma crise antes. Então... Né? Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente vai depender da natureza da tua empresa, da estrutura e das pessoas também. Aqui entra uma sutileza que a gente evita dizer no dia a dia, que é o personograma. Tem gente que não segura, né? Que fica tenso e que vai espanar. Então, às vezes, até a área deveria estar... A gestão deveria estar sobre esse departamento, essa pessoa. Mas ela, nas suas características, é um pouco mais nervosa, é um pouco mais ansiosa, etc. E quem controla também, às vezes, o time, né? É você, né, enquanto empresa. Às vezes você está impelido pela demanda do mercado, né, da imprensa. Às vezes você consegue ir soltando as informações. Então, a famosa muita hora nessa calma, ou muita calma nessa hora, é fundamental. Exato. Isto é competência. Não tem a ver com área, não tem a ver com cargo. Tem a ver com algo inerente. Exatamente. Agora, isso se desenvolve, tá? Isso se ensina, isso se treina, isso se simula, isso se capacita, isso se vive. E aí você aprende para a próxima e sempre vai acrescentando um pouquinho. Exatamente. É isso. Eu gostaria de complementar uma parte da fala do Carlos, porque ele tem absoluta razão no que ele acabou de dizer, eu concordo, mas eu queria trazer um viés que é importante para a nossa análise aqui, né? Concordo, a definição de qual área vai ser responsável por gestão de riscos e crises depende da cultura da organização, é uma questão cultural, né? Eu já tive clientes que a gestão de riscos e crises era sediada dentro da área jurídica, porque eles entendiam que o jurídico tinha mais habilidade para lidar com essas coisas e tudo mais. Mas já vi empresas que gestão de riscos e crises estavam na área de compliance, porque eles tinham o controle do fazer correto e tudo mais. E também já vi área de gestão de riscos sediada em recursos humanos dentro das organizações, porque eles achavam que tinham o trabalho de segurança pessoal e dos funcionários era mais importante. Então, recursos humanos cuidava desses riscos. Mas essas áreas, ainda que assumam a responsabilidade por essa projeto de gestão de riscos e crises, elas não podem trabalhar sozinhas em nenhum momento. Elas dependem ou da área própria de segurança empresarial, depende da área patrimonial, depende da área jurídica, depende da área de administração. Mas eu acho que hoje o viés que eu quero trazer aqui é que depende principalmente, quase que exclusivamente, da área de comunicação corporativa. Porque hoje todos os riscos, sejam eles físicos, materiais, né, de acidentes, etc., ou de comportamentais, eles têm um impacto reputacional. Todos. Qualquer situação de crise tem uma projeção, tem uma repercussão, seja na própria imprensa, seja nas redes sociais, seja entre a comunidade ou com os funcionários. Então, você tem hoje um valor agregado a qualquer risco, que é o valor reputacional. E quem tem a especialidade para cuidar da imagem, da reputação da empresa, pelo menos em tese, em teoria, é a área de comunicação corporativa, que pensa sobre isso permanentemente. Então, eu não vejo como você
deixar a área de comunicação corporativa fora do controle de uma área de gestão de riscos e crises, seja ela associada ou com a segurança, ou com o jurídico, ou com o compliance, etc. Eu tenho um exemplo de um cliente em que nós carregamos a área de gestão de riscos para a área de comunicação corporativa, como responsável por todas as ações nessa área, e montamos uma comissão que era formada por todas as outras áreas estratégicas da empresa, que decidiu sobre as políticas, os programas de gestão de riscos. Mas quem fazia o comando disso, porque era a área de comunicação corporativa, porque precisavam trazer para a situação a visão do impacto reputacional da empresa. E isso, o controle, pelo menos, das ações, isso passa pela área de comunicação corporativa. Então, eu não vejo a área ideal, essa ou aquela, mas eu não vejo também que seja em qual área estiver gestão de riscos, que ela trabalhe sem a parceria da comunicação corporativa. Esse é o primeiro ponto. E eu queria acrescentar só, até complementando a pergunta anterior, que nós temos um caminho para fazer isso. Nós criamos uma metodologia específica para fazer a análise do risco reputacional, né? Para analisar o impacto que um risco tem na sua gravidade material, física, de danos materiais, de danos físicos, né, de vida, impacto de vida, mas também a análise do risco sob o ponto de vista do impacto reputacional, o quanto ele tem de poder de repercussão e o quanto que ele pode transformar a gravidade numa gravidade extrema. Então, hoje, todos os riscos que nós avaliamos e classificamos, eles são submetidos a essa classificação reputacional também. Riscos que estavam no quadrante amarelo de alerta, quando você analisa sob o ponto de vista de repercussão, ele passa para o alerta vermelho, imediatamente. Porque, assim, você hoje não tem, como o Carlos falou muito bem agora há pouco, você não tem mais o tempo de pensar sobre o problema, porque a reação é imediata, né? Vocês lembram do caso da United Airlines com a agressão do passageiro dentro do voo, né? O presidente da Airlines demorou 48 horas para fazer uma manifestação pública. E o vídeo que mostrava o cara sendo arrastado dentro do avião, em meia hora, 15 minutos, já tinha rodado o mundo inteiro. Então, não tem tempo, você não tem tempo para pensar mais. Tal é o poder da repercussão que nós vivemos hoje. Então, nós criamos esse índice, esse critério, de medir também o peso do risco sob o ponto de vista reputacional. Então, isso fecha um pouco da importância de você ter sempre aliado ou a própria responsabilidade da área de comunicação corporativa na área de gestão de riscos. Eu queria só fazer um adendo, assim, aqui trazendo um pouco da experiência de empresa, né, que eu vivenciei. A gente só tem que tomar cuidado para não achar que a comunicação resolve tudo. Não. Não é? Claro. Porque quando eu assumo o comitê, fica parecendo assim, não, agora, né, a comunicação vai resolver. Não. Eu tive um chefe durante anos que usava a expressão meio forte, que ele diz assim, comunicação não é papel higiênico, né? Eu não estou aqui para limpar, né, a bagunça que você fez. Então, a gente só tem que tomar cuidado, que às vezes também o burro diz assim, não, comunicação vai resolver. Né? A comunicação vai falar com a imprensa. Né? A gente investe muito na área comercial, com certeza a gente vai conseguir influenciar na área editorial e não funciona assim. Então, existe um limitador. Então, comunicação corporativa é fundamental, sim. Estar presente, faz parte, né, do processo, só que ela não balança o cachorro. Né? Ela é o rabo. O cachorro é que balança o rabo. Então, assim, você não transforma. Isso a gente aprende na primeira aula do primeiro dia de qualquer curso de pós-graduação em comunicação. Você não transforma uma má notícia numa boa. Má é má. Se eu quiser transformar, vai desandar. Agora, eu posso contextualizar ou contemporizar e colocar várias notícias boas ao lado de uma má. Então,
Então, quando eu estou numa crise e vier uma coluna falando mal da minha empresa, que eu trabalho o meu PR, ou a minha assessoria de imprensa, ou o meu comitê de crise, de tal forma que vem uma coluna também do outro lado, fazendo contraponto para a gente tentar equilibrar o jogo. Agora, não dá para transformar. E ao longo da vida também, como comunicação não é uma ciência exata, existe um certo mito. Não fala com cara de comunicação, né? Fala com cara de comunicação. E aqui só uma história de 30 segundos na linha de storytelling. Eu trabalhei uma vez numa empresa, Flávio, ouça essa, que estava em crise, o resultado estava muito baixo e ela não ia conseguir fazer a cesta de final de ano. E era empresa de capital intensivo, né? E cesta de final de ano faz, né? Impacta na vida das pessoas. Muitas vezes é exatamente, né, a ceia que estaria na noite de Natal. A empresa fez um esforço e conseguiu fazer uma ceia mais simples. E eu lembro que a área me chamou e fez assim: parente, é o seguinte, a gente tirou o peru e colocou um frangão. Né? Então, assim, comunique, mas não explique, mas não conte isso. Eu falei, gente, desculpa, não é? Eu não vou dizer que o frangão está turbinado, tomou whey protein, né? E agora está todo musculoso. Não. A gente vai dizer assim que, apesar, a despeito da crise, a empresa se esforçou e manteve a cesta. Agora, vocês vão observar, não precisa também citar o frangão, que alguns produtos foram, né, trocados por similares, ligeiramente inferior, etc. Então, eu não transformo a má notícia numa boa. Eu não posso dizer que é a mesma cesta, porque não é. E eu lembro que a pessoa que veio me falar usou essa seguinte frase: você que é o mágico da comunicação. Sabe? E eu guardo isso até hoje, tem mais de 20 anos, porque assim, comunicação não faz mágica. Tá? Ela não faz mágica. E existe uma certa, né, mito por trás disso, né? Tem até uma coisa meio sexy por trás disso, de que achar, não, aí você liga lá pro William Bonner, interrompe ele na mesa de edição, como se você fosse, né, o William Bonner fosse sair 6h30 da tarde para atender o Flávio ou o parente. Não vai, sabe? Existe limitação. Claro. Você vai ligar pro presidente lá da Folha e vai dizer para ele que não é nada disso que é notícia, e eles vão publicar no outro dia errado. Não funciona assim. Então, o meu medo só é, às vezes, a gente supervalorizar a área de comunicação e, por tabela, gerar uma responsabilidade de sucesso que ela não obrigatoriamente vai obter. Às vezes você sente e chora. Você faz tudo que você tinha que ter feito, você fez o máximo e o que aconteceu foi que foi menos ruim do que seria. Mas daí a dizer que foi bom, eu reverti, não. Passei por várias crises que simplesmente a gente teve que, né, matar no peito, senta e chora. Não, é claro, né, que... Entendeu? É nesse sentido, tá? Só claro para quem está nos ouvindo, também não achar, não, então se eu for com comunicação, eu vou resolver, porque eu tenho veículos na mão, eu tenho uma verba. Não, é só para... Né, não, eu acho que tem que ser ponderado, sim, com certeza, você tem razão, tem que ser ponderado, porque eu concordo absolutamente, comunicação não faz milagre. Comunicação não é espuma. Né? Espuma que dá a impressão de que está sendo... Está limpo. Está limpo, mas não é espuma. Mas eu também insisto, comunicação não é corpo de bombeiros. É isso aí. Comunicação não é para apagar incêndio. Se você tem uma área de comunicação que só apaga incêndio, então ela não tem muita utilidade dentro da sua empresa, porque você geralmente vai fazer rescaldo do incêndio e não resolver o problema do incêndio. Agora, o que eu atribuo como a comunicação corporativa como uma das responsáveis por gestão de riscos é que quem sabe relacionamento com todos os públicos, não é só o engenheiro que se relaciona com a máquina, não é o RH que se relaciona só com os funcionários, não é o comercial que se relaciona só com compradores e clientes. A área de comunicação corporativa se relaciona ou deve se relacionar com todos os públicos da empresa ao mesmo tempo. É ela quem detém a técnica e o conhecimento para estabelecer relacionamentos com todos os públicos. Então, durante esse período de um pré-crise ou crise, a contribuição de comunicação corporativa sob esse ponto de vista de relacionamento com tudo é fundamental. Entendeu? Ela tem a percepção do que é melhor, do que pode ser melhor, como devem ser feitas as coisas. E a imprensa, propriamente dita, é uma parte dessa história.
Uma parte pequena, inclusive, dessa história. Porque você imagina o impacto que isso causa na família ou numas pessoas de uma comunidade. Não vou citar exemplos aqui de acidentes com comunidades, para não trazer nomes de empresas aqui, mas de pessoas que até hoje, ainda na comunidade, se transformaram em pessoas, moradores de rua e ainda não foram atendidos, né? Por causa da comunicação perfumaria. Por causa do jurídico que estava defendendo os interesses da empresa. Então, é necessário que haja, nesse processo, a visão do relacionamento, da importância do relacionamento positivo, que quem detém essa técnica é a área de relações públicas, propriamente dita, a área de comunicação corporativa. Então, eu não deixaria em nenhum momento... Cada empresa tem uma cultura diferenciada e vai escolher aquela área que ela acha que deve ser que deve comandar a gestão de riscos. Mas, de modo nenhum, eu deixaria a comunicação corporativa separado ou de lado dessa área, porque é fundamental para que as coisas ocorram de maneira certa. Vocês comentaram já aqui muito sobre o ambiente digital, né? As mídias sociais, as redes sociais já abordaram isso aqui de alguma maneira. Uhum. Esse é um novo desafio, né? Nas crises, o que antes a empresa se preocupava muito com a imprensa, hoje é uma preocupação um pouco maior. E aí, Carlos, eu queria ouvir de você o que o cenário digital amplifica em crises de imagem e torna esse cenário mais desafiador. E do Flávio, eu queria entender de que maneira as crises que acontecem no offline, elas impactam no online. Carlos. Então, vamos lá. Isso aqui, diversas matérias, né? Folha de São Paulo, Estadão, enfim, pesquisas falam que mais de 80% dos brasileiros acessam a internet através da rede social. Em bom português, quem informa hoje é a rede social. Só que a rede social, ela informa daquela maneira meio factual, snapshot, ali uma tela, 2 telas no máximo. E muitas vezes essa informação não está em contexto. Ou não dá tempo de fazer o contexto porque o espaço é pequeno. Então, a gente acaba tendo hoje uma geração, inclusive nós, muito factual. Eu sou de uma época em que a gente tinha a sequência do fato, da análise e da opinião. Uhum. O fato é do que acontecia durante a semana. Aí, sábado, saía a revista semanal. E o que é que a revista fazia? Contava o fato? Não. Perguntava por que aconteceu aquilo? Por que caiu o avião? Por que o cara entrou no shopping e atirou na namorada? Ali era uma análise. E ao ler a análise, eu encontrava com o André, com o Flávio no dia seguinte, e a gente já discutia além do fato, a gente discutia com base na análise. E aí, 15 dias depois, um mês depois, vinha um Globo Repórter da Vida que fazia um posicionamento que em comunicação a gente chama de opinião. Então, a minha formação se deu basicamente em 70%, 80% nos fatos, 15% na análise e 5% em opinião. Se você chega para os alunos hoje, isto é uma tônica, tá? E pergunta, alunos inclusive de comunicação, quem lê editorial não dá 1% da sala. E editorial, gente, é opinião. Dito isso, a gente está com uma realidade que 99% das pessoas estão no fato. E ao ler o fato, você tem também na sua mão uma oportunidade de emitir uma opinião. Aí fica a pergunta, como é que você vai emitir uma opinião de uma coisa que você não sabe? Né? Só que aí todo mundo emite opinião de tudo que ela não sabe. Você só tem a manchete, né? Dito isto, isso de certa forma dificultou muito, né? Porque as pessoas começam a emitir opinião baseada no que elas acham. Vou dar uma história aqui de 30 segundos. Eu participei de um churrasco. Outro dia o pessoal estava discutindo sobre a famosa saidinha no final do ano dos presidiários. E aí todo mundo com uma opinião, né? Eu, por acaso, tinha lido sobre isso. Aí eu falei assim, gente, você sabe qual é o percentual dos que voltam? É altíssimo. Você sabe que crime hediondo não pode sair? Não sabia. Você sabe que tem que ter X% da pena? Eu listei 8 coisas que eu tinha lido. Aí o pessoal, não. Eu falei, então como é que você opina? Então a gente é assim. E isso, gente, assim, né?
pessoas que tiveram oportunidade na vida, de ter informação, etc, etc. Tá certo? Então, todo mundo opina baseado no que ela acha. Então, já que é criminoso, não pode sair. Eu não estou dizendo que sou a favor nem contra. O assunto é complexo. Mas não dá para você se posicionar peremptoriamente sem ler os argumentos antes, que, pelo amor de Deus. Dito isso, sim, a tecnologia, ela agiliza, né, o fato, né? O fato em si. E como todo mundo opina, né, isso ganha uma reverberação. E aqui tem outro fenômeno, rápido também, chamado o tal do algoritmo. Porque quando você para no Instagram mais do que 9, 10 segundos numa matéria, ele entende que você gostou daquele assunto e na sequência vem outra matéria, vem outra matéria, vem outra matéria, vem outra matéria. E talvez você tenha ficado meio isento na primeira notícia, dizendo assim, poxa, que chato. Mas na sexta, você já está babando de raiva, né? Porque você entrou na vibe daquela energia. Por quê? Porque quando você altera, né, o grau de humor, né, você vende mais. Então, no fundo, né, as redes sociais vão conseguir vender mais quando você ou se apaixona, né, e tem aqui o amor exacerbado, ou você está com ódio exacerbado, e aí você está propício para consumir mais. Então, dito isso é a sua empresa que está saindo uma notícia atrás da outra e não é bem aquilo ali. Então, é sério, é bem sério. O que fazer? Reconhecer que está assim, né? E se preparar da melhor maneira, ter respostas ágeis, ter um comitê eficiente, chamar a assessoria que te realmente apoie. Ter monitoramento também, né, do ambiente online. Acompanhar, educar o seu próprio integrante, funcionário, colaborador, qualquer que seja o termo, para também não ser um primeiro potencializador, né, da fofoca, não ficar repassando coisa que você acha, e se for errado, né? Para que essa mania nossa, assim, tudo é reply for all? Vou mandar para os amigos. Adorei essa piada. Você viu essa notícia? E não sei o quê. A gente entrou nessa energia. Até aí tudo bem se o assunto foi inocente. Agora, quando for uma crise que estiver expondo, né, uma empresa ou uma pessoa, né, CPF, etc., aí, gente, aí é complicado. Mas a gente tem que estar preparado. Até porque a gente não vai mexer nisso. Não vai conseguir mudar isso. Então, como é que a gente faz? A gente aprende isso em terapia. Eu não mudo o outro. Eu me adapto ou eu aprendo a lidar com o outro. Então, eu não vou mudar a rede social, nem proibir, nem coibir, né? Mas eu preciso me adaptar. E como é que eu me adapto? Aquela história de eu não mudo de opinião. Minha opinião evolui. A minha opinião evolui, porque aí eu tenho que lidar com a situação. Aí chama o Flávio e aí ele vai te orientar. Olha, você tem 15 minutos para dar uma resposta. Mas não precisa dizer tudo de vez, se você ainda não sabe. Gente, a transparência é total, mas você controla o timing da transparência. Caiu um avião, né? Se você não sabe ao certo se tinha 192, 196, se teve um comandante de outra aeronave que pegou carona, volta e meia a gente vê isso, né? Se você não sabe, para que você precisa, nos primeiros 15 minutos, dar um número para depois corrigir, depois de 4 horas, depois corrigir, depois de 8 horas, e aí no outro dia sai no jornal, a empresa nem sabia quantas pessoas tinham no avião, quiçá conduzir um avião, entendeu? Então, assim, é um pouco isso. Tem que ter também muita calma nessa hora. Com certeza. Tá? É nessa linha de que você precisa ter conhecimento, né? Saber ter fundamentação do que você vai falar. Você deu um exemplo da questão da saidinha e eu vou dar um outro exemplo que é comum, mas não vou dar resposta, vou dar só um exemplo. Que os parlamentares são criticados porque eles só trabalham 3 dias na semana, né? E então todos eles são condenados por causa disso, mas isso não é verdade. Mas enfim, a resposta eu comento depois, certo? Então é falta de conhecimento, como ele disse no caso. Mas enfim, eu vou na sua questão que você fala a respeito do que acontece no offline impacta no online. Isso. Eu queria esclarecer 2 coisas importantes. Você está me dando essa oportunidade de falar sobre isso. É a minha tese de trabalho, de orientação profissional. Em primeiro lugar, vou começar com uma expressão cunhada por nós da equipe, que assim, tudo que acontece online é causado ou pode ser solucionado no offline. É uma frase... Uma máxima. É uma máxima, entendeu? Por que isso? Vamos lá. Primeiro, redes sociais, essa
gama de serviços de internet, etc., se trata de plataforma. É uma plataforma. Uma plataforma que é usada por pessoas, por gente, e que acabam exacerbando aí suas emoções diariamente. Mas você pode olhar a plataforma como uma estrutura onde as pessoas se manifestam e elas podem criar problemas seríssimos, dependendo do modo como se manifestam, e isso acontece muito constantemente, mas é uma plataforma. Então, um bom profissional, aquele que sabe analisar riscos e análise de gestão de riscos, ele tem que entender que ele precisa olhar a situação da plataforma do lado de fora. Se ele se colocar lá dentro, ele vai fazer parte da emoção, de tudo que acontece lá dentro. Ele precisa fazer análise do lado de fora. Então, nós criamos uma teoria que é de dentro para fora, de fora para dentro. Então, se você tem que fazer um trabalho que vai utilizar a plataforma das redes sociais, você precisa fazer um planejamento offline antes. Entender a dinâmica, os riscos, saber se o seu tema é compatível, se vai criar alguma coisa. Então, você está fazendo essa análise de fora para dentro. Para que você possa fazer um lançamento da sua campanha, seja lá o que for, da maneira correta. Tá certo? Porque de dentro para fora, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Você pode ser impactado por crises que foram originadas lá dentro das redes sociais. Mas a máxima de que tudo que acontece no online foi causado ou pode ser solucionado no offline, ela é muito importante, muito interessante, porque assim, qualquer situação de crise que você vivencia nas redes sociais, no online, você sempre observa que tem um fator motivador que foi externo às redes sociais. Ou alguém que falou alguma coisa, alguém que teve uma atitude, alguém que tomou uma decisão, uma empresa que tomou uma decisão, ou que teve um comportamento que foi equivocado ou não compreendido, enfim, que isso fez com que impactasse um sistema das redes sociais, da comunicação digital, e quase incontrolável. Então, do ponto de vista de gestão de riscos, se você consegue enxergar na situação de crises digitais, online, se você consegue identificar a causa no offline, você corrige a causa e evita que ela se repita lá novamente nas redes sociais. Então, a nossa análise é sempre vista, primeiro, qual é a origem das crises nas redes sociais. É sempre motivada por alguma atitude do offline. Sempre. Né? Eu posso te dar alguns exemplos, inclusive. Eu tenho tive um cliente, também não vou citar o nome dele por questão ética, tive um cliente em que a área de marketing era altamente agressiva, altamente competitiva. Eles faziam campanhas diárias na internet, nos meios de comunicação social, de maneira muito agressiva. E eles traziam um retorno positivo para o negócio da empresa, mas eles carregavam junto com eles sempre 30%, 40% de crises que vinham com ataques, contrariedade dos consumidores e tudo mais. E eles passavam um tempo enorme tendo que administrar crise nas redes sociais. E a responsabilidade, essa situação era responsabilizada porque as redes sociais tinham uma dinâmica diferente, porque lá todo mundo era emocional e etc. Mas nós paramos para olhar e falamos assim, vamos fazer uma análise primeiro do perfil do marketing da empresa, que tipo de campanha que eles estão criando para originar tanta crise assim. E aí fizemos essa análise e nós descobrimos que o alinhamento da empresa, do marketing, com as agências produtoras de campanhas era uma cobrança de agressividade. Não, nós queremos muita agressividade. Né? Vou dar um exemplo. Numa campanha, eles colocaram caixas fechadas, isoladas, espalhadas em várias praças públicas aqui em São Paulo, na madrugada.
Porque a ideia qual era? No dia seguinte, com o amanhecer do dia, essas caixas iriam... As pessoas circulando para ir para o trabalho, eles iam abrir as caixas e ia ter lá um presente da empresa, um lançamento de um novo produto para a comunidade. E quem passasse por ali ia receber os novos produtos que a empresa estava lançando. Só que eles fizeram isso no início da noite e as caixas ficaram lá na madrugada. E aí chamaram a polícia porque alegaram que aquilo podia ser um atentado terrorista. Entendeu? E aí então a polícia interditou todas as caixas. No dia seguinte, chega a empresa lá para abrir as caixas e fala assim, o que está acontecendo aqui? Então, nós interditamos as caixas porque nós não sabemos do que se trata aqui. Você entendeu? E aí teve uma repercussão enorme, negativa nas redes sociais, de todo tipo que você quiser imaginar. E aí a questão era, tá vendo como é que é as redes sociais? Nós somos prejudicados mais uma vez. Eu falei, não. Vocês não fizeram a lição de casa no offline. Vocês pediram autorização, vocês falaram com as autoridades, com a autoridade de segurança. Vocês fizeram isso tudo direitinho antes. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não se coloca a caixa lacrada em praça pública de madrugada, porque a suspeita vai ser real, enorme, né? Então, só para encerrar esse exemplo de irresponsabilidade, a falta de visão, e o comportamento do marketing era tão agressivo que nós sugerimos um comitê digital de crise que iria fazer avaliação prévia de todas as campanhas que a agência trouxesse para a área de marketing. Então, no início foi rejeitada a ideia, etc., mas é que isso foi implantado. E aí montamos um comitê digital de crise para analisar todas as campanhas do marketing antes delas irem para o ar. E 70% das campanhas, quando analisadas, voltavam para a agência para corrigir problemas. Seja de discriminação, de racismo, de todo tipo de comportamento, de costumes, seja de risco de acidente mesmo, de impacto, e elas voltavam. Mas o que aconteceu? Depois que o comitê começou a funcionar 2 meses depois, 3 meses depois, as crises de rede social acabaram em função das campanhas de comunicação de marketing da empresa. Não tinha mais crise, porque eles tiraram os elementos que provocavam a crise nas redes sociais. E essa situação foi ocasionada pelo offline, por pessoas que estavam planejando a comunicação. Então, nós fazemos um trabalho de todas as vezes que nós criamos campanhas, seja lá de que nível for, nós pensamos primeiro na questão do comportamento das pessoas, do que elas estão decidindo no offline. E a solução, quando você já tem a crise instalada, funciona da mesma maneira. Você tem que fazer um trabalho de relacionamento no offline primeiro. Se você correr lá nas redes sociais e começar a responder as perguntas que estão fazendo lá, você está alimentando a crise. Você está botando fogo na fogueira. Então, você também fala com os administradores, com os influenciadores, sempre num momento offline, para depois... Existe uma máxima em relações públicas que diz o seguinte: não sou eu que tenho que falar bem de mim. Quem tem que falar bem de mim é você. Então, eu vou estimular com o meu comportamento que você se agrade, que você confie em mim e que você fale bem de mim. O seu depoimento ao meu respeito tem um poder de força enorme, né? É como o Carlos falou que eu sou uma sumidade. Eu não vou dormir essa noite. Você entendeu? Por saber que isso vem de uma pessoa de tamanho, porte e respeito como ele. Né? Claro, isso é uma brincadeira da minha parte, mas é importante lembrar disso. Então, nas redes sociais, quando você tem uma crise, não vai lá interagir, colocar respostas lá nos comentários. Tenta fazer os trabalhos de bastidores primeiro. Você também vai conseguir reduzir 50%, porque os próprios administradores, os blogueiros, os influenciadores, eles sendo convencidos de que a sua posição está correta, eles próprios vão lá e tomam a decisão de resolver o problema por conta deles, e aí todo mundo acredita. Não sou eu que estou falando, tá bom? Esse acho que é um exemplo, porque assim, não há nada que possa ser resolvido se você não fizer análise no offline primeiro
antes de que a crise aconteça no online. Eu quero puxar esse gancho que você comentou de influenciadores para perguntar para vocês sobre a presença deles, né, durante uma crise de imagem. Eu quero trazer isso aqui porque nessa crise mais recente aqui do álcool no pão, algumas empresas de panificação usaram desse recurso, né? Colocaram influenciadores de nutrição, influenciadores mais especializados ali para dar voz ao ponto de vista, a explicação, a educação mesmo, né? De que o álcool, há álcool mesmo ali pela formulação química do processo do pão, mas que não da forma que aquilo estava sendo divulgado. Esses influenciadores, esses formadores de opinião ajudam as empresas durante uma crise? Carlos. Ajuda e atrapalha. Tá certo? Exatamente. Qual é o resumo da história? Então, tem um livro de 2016 chamado Born to Buy. Eu esqueci agora o nome da autora. É uma autora americana. Em 2016, ele foi reeditado agora em 2022. Em 2016, tem uma matéria dizendo que 14% dos americanos, em média, acreditavam na comunicação tradicional. E 86% eram influenciados pelos amigos, influenciadores, né, colegas e rankings. Então, você vai escolher um Airbnb lá, aí você vê a nota da casa. Você vai pegar um carro de aplicativo, você vê a avaliação do motorista. E por aí vai, né? Um restaurante, qualquer coisa que seja. Então, hoje, a gente está numa sociedade e volta aquela história. 80% das pessoas acessam, né, a internet pela rede social. Então, o influenciador, sim, ele tem um papel relevante. Tá certo? A grande questão é o que é que gera engajamento, que é a palavrinha da moda. É eu falar que tá tudo bem ou eu falar que tem um problema? Eu potencializar o problema ou eu defender o problema? Então, muitas vezes, o influenciador, por uma necessidade dele de aumentar engajamento, que é o KPI que ele tem, que é, né, número de seguidores, etc., nem sempre ele também potencializa o assunto da forma como deveria. Tá? Que talvez fazer um comentário, aquilo ali vai gerar um buzz, né? E aquilo ali vai gerar mais engajamento. Agora o reverso da moeda. Se isso é verdade para a coisa piorar, também é verdade para a coisa melhorar. Sem dúvida. Tá? Então você pode fazer uso, né, de influenciadores nesse sentido. O único cuidado que eu falo é o seguinte: se nós, né, pobres mortais aqui, né, em 7 dias por semana a gente tem o nosso momento infeliz, a gente pode dizer uma coisa que a gente não queria, etc. E a gente não está no ar, né? Eu tenho muito, assim, preocupação, né, também de você deixar na mão do influenciador, porque ele pode fazer belíssimamente o seu trabalho e chega no sábado, ele está numa live, ele faz um comentário absolutamente correto, mas mal interpretado, e aí ele foi influenciador que defendeu você do pão, etc. Então, assim, quanto mais nível de exposição, maior risco. Então, assim, sim, acho válido usar, sim, foi importantíssimo ter usado, sim, continua o risco. Continua o risco, porque aquela pessoa vai continuar falando todo dia. E, gente, assim, a chance da gente hoje em dia, né, usar uma expressão inadequada, se colocar de uma maneira, ou não percebe, não é má fé, tá? Não é má fé. É a dinâmica da vida. É grande. Então, aí sua marca também foi defendida por aquele influenciador que 15 meses depois ou 10 dias depois falou aquele absurdo, que de repente nem foi esse absurdo todo, mas foi visto e percebido. E o que vale é a percepção. Então, assim, devagar com a louça também. Devagar. Perfeito. Isso muda quando a liderança da empresa se coloca, Flávio? Ao invés de colocar um influenciador para dar voz à empresa, colocar o líder? Eu vou chegar aí. Deixa eu só fazer um comentário com relação a ele. Está perfeito, a colocação dele é perfeita. Eu não acrescentaria nada, só acrescentaria o seguinte. Você deixar o influenciador famoso, digital, a fazer o seu trabalho, você tem essa situação. Ele pode tanto te ajudar quanto ele pode te prejudicar, porque você não tem controle, obviamente, sobre o que ele decide falar ou fazer. Tá certo? Agora, quando as empresas precisam de ter um embaixador famoso, daí você tem que seguir
nível do patrocínio. Você tem que patrocinar o influenciador de alguma maneira. Então, ele passa a ser o seu embaixador, entre aspas, para defender sua causa. É um contrato. É um contrato, tá certo? Então, as empresas precisam saber disso. Quer dizer, deixar o influenciador agir livremente, como tem que ser, tá certo? Você corre o risco também dele ser contra você, tá certo? E dele criar mais problema do que benefício. Agora, quando você precisa que a sua marca seja valorizada, você patrocina um influenciador e ele vai exercer esse papel, né? Agora, com relação a líderes de opinião e formadores de opinião, pode ser o líder interno ou externo, né? Eu acho que a indústria farmacêutica ela faz esse trabalho maravilhosamente bem. Porque, assim, como elas trabalham com produtos, medicamentos, remédios que são voltados para especialidades, elas fazem relacionamento com líderes de opinião, formadores de opinião, que são médicos renomados. Então, eles têm contrato com esses médicos por longos anos. Contratos de patrocínio, de palestras, de estudos, de pesquisas, tudo mais. E eles fazem isso com dezenas de médicos especialistas no mercado. Quando surge a necessidade de um depoimento, de uma defesa de uma causa, esses médicos que são, de certa forma, até contratados, mas eles têm um relacionamento duradouro com a empresa, a facilidade deles de fazer um depoimento favorável, de trazer um apoio para uma causa empresarial é enorme. Enorme. Principalmente se está ligado à causa do próprio especialista médico. Mas vindo aqui para dentro do negócio da empresa, os líderes internos da empresa, é relativo também como ele coloca com relação aos influenciadores digitais. É um risco você trabalhar ou acreditar ou confiar, colocar todas as suas fichas na liderança interna. É muito arriscado. Porque, assim, principalmente do ponto de vista de gestão de crises, né? Se você tem uma liderança muito forte interna, mas ele não tem o menor preparo para lidar com uma crise, ele pode te trazer prejuízos ou agravar a sua situação muito fortemente. Então, a liderança é extremamente importante, porque pelo seu próprio papel de líder dentro da empresa, mas não pode lançar mão da liderança quando você tem uma crise. Eu já vi várias empresas dizendo assim, vamos reunir aqui as nossas lideranças para discutir o problema da crise. Mas, assim, 70% daquelas lideranças não têm a menor ideia do que é uma crise, como é que se trata uma crise, como funciona uma crise. Então, eles poderiam ajudar muito pouco, fora a influência que eles eram capazes de fazer. Então, a liderança é importante desde que você prepare a liderança para exercer o seu papel também na gestão de crise. Aí ela se fortalece. Do contrário, se só acreditar que a liderança pode fazer um papel, eu acho muito arriscado da empresa confiar nesse tipo de ação, tá bom? Ô, Carlos, com os avanços tecnológicos aí tão enormes, a inteligência artificial está posta. Você já tem visto a inteligência artificial impactando de alguma forma na gestão de crise de imagem? Você tem... Sim, você pode... por exemplo, antes de gravar esse videocast aqui, eu posso entrar e perguntar como é que é a trama Reputation, Reputable, né? Que vídeos vocês já fizeram, o que é que foi feito, faça resumo dos vídeos que já foram gravados até agora. Então, você consegue receber a valor presente informações condensadas muito mais rápido. Então, na gestão de crise, você também pode usar o IA para saber o perfil daquele jornalista, o perfil daquele veículo, ou crises parecidas com essas. E aí você vai lá e vê benchmarks, né? Que às vezes as coisas meio que se repetem. Crises que aconteceram no varejo, na área de alimentação. Aí vai listar tudo e você... Qual foi a solução? Enfim, sim, as empresas começaram a usar isso. As agências também já começaram a usar isso. Mais uma vez, a gente é um país que a gente acaba, né, se digitalizando antes de se alfabetizar, não é? O que é uma coisa séria, né? Então, mas, de novo, o desafio é saber como usar, né? E não achar que o resumo do resumo
vai dar a densidade do que você precisa. Isso não vai substituir um livro, isso para estudante é fantástico, mas também não substitui a viagem, né, de você ler um livro e entender o que é que aquele autor quis fazer, etc. Então, o sumário em si, né, corta os caminhos, encurta, mas não obrigatoriamente ele te ajuda no médio ou longo prazo. Mas a resposta é sim. Eu estou super otimista com IA neste quesito. Tem outros desafios de IA, isso aqui daria outro podcast, mas acho que sim, as empresas e as agências já estão usando isso. E, obviamente, aprendendo com o carro andando, tá certo? Você não vai depositar todas as suas fichas, mas você deixar de utilizar também é... Gente, a tecnologia está disponível. Vamos para cima, vamos aprender e vamos tentar trazer a valor presente para ser útil para a empresa, para ser útil na formulação da comunicação, para te dar um cenário mais realista, para fazer uma análise de stakeholder numa velocidade mais a jato, assim. Então, sim. Sim. Flávio, as agências têm sido demandadas pelos clientes, né, para orientar sobre o uso de IA. Isso impacta na reputação, impacta, enfim, no relacionamento, né, das marcas. E as agências estão bem envolvidas nesse tema, estão usando bastante, como o Carlos comentou aqui. A Trama é uma, inclusive, que tem um recente diretor de transformação digital empossado e que tem metas ali de desenvolvimento de inteligências artificiais e da gestão de toda essa tecnologia da agência. Eu quero te perguntar e quero puxar esse gancho das agências para que você diga para a gente como que elas funcionam como parceiras estratégicas, né? Como que uma empresa pode contar com uma agência? Vocês dois são consultores, têm as suas agências. A Trama é uma agência que tem o Gestic. Como vocês dois podem comentar sobre isso? Você tem a experiência de ouvir das empresas que estão na Aberge, né? Como as consultorias podem e estão ajudando as marcas nisso. Como que elas podem ser parceiras estratégicas? Como as empresas podem contar com as agências nesse sentido? Bom, eu concordo com ele, inclusive com relação ao IA, mas assim, por mais avançado que seja, você não vai de maneira nenhuma substituir a participação da pessoa, do homem, na evolução dessas coisas. É claro que eu não abriria a mão do recurso do IA para desenvolver o meu trabalho, e eu acho que a Trama está no caminho certo de desenvolver projetos nessa área, né? Porque assim, esse é o comando do momento, é o que nós vamos seguir. Mas assim, por exemplo, o intelectual, análise crítica, análise ponderada das situações, isso é feito pelas nossas cabeças. Tá certo? Porque nós entendemos o contexto e tudo mais. Então, nós vamos sempre ter o nosso envolvimento por trás, mesmo de todas as estratégias de IA que estão à nossa disposição hoje. Agora, como que as agências podem contribuir ou ser parceiras nessa área de gestão de riscos, principalmente, né? Eu diria o seguinte, além de estar completamente atualizada, modernizada, acompanhando tudo que está acontecendo hoje, para que possam, de certa forma, atender às demandas dos próprios clientes, das necessidades dos próprios clientes. Mas eu acho, honestamente, que as agências precisam mudar o mindset. Tem que fazer uma mudança radical, porque assim, nós estamos acostumados a ver a prática, principalmente de gestão de crises, com práticas dentro de commodities de comunicação tradicionais de anos, né? As pessoas continuam repetindo as mesmas coisas do ponto de vista de gestão de crises que faziam há 10 anos, 20 anos, né? Não houve uma evolução no mindset da gestão de crises dentro das agências. São excelentes, perfeitas no ponto de vista de atuação, de resultados e tudo mais, mas ainda todas investindo na manutenção da crise, fazendo com que vamos ter ações para controlar a crise. Então, a mudança do mindset é a seguinte: nós não queremos mais administrar crises. Nós vamos desenvolver técnicas
para fazer com que as empresas não tenham mais crise. Isso é possível. Nós falamos aqui agora do campo da área de gestão de riscos. É possível eliminar todas as crises? Não, isso é impossível. Mas reduzir em termos que são absolutamente suportáveis. E a demanda é essa. Por exemplo, isso é imperativo eu comentar aqui. Nós temos uma demanda de clientes na Trama que nos contratam porque elas sabem que nós vamos apresentar projetos que vão fazer com que elas reduzam a possibilidade de crise em 50%. Isso é um diferencial competitivo da agência, tá certo? Então, eu acho que as agências podem contribuir muito, como já contribuem todas elas, mas tem que passar por uma mudança de mindset do ponto de vista de gestão de crises, ok? Nós temos que começar a pensar agora em gestão de risco, principalmente. Concorda, Carlos? Concordo e acho que a Trama tem reputação, tem imagem, tem um histórico forte no mercado e está de parabéns por isso. E como executivo que eu fui por muitos anos, eu via na agência 3 funções, né? As 2 primeiras são palavrinhas curtinhas, hat, né? Um parceiro que retificasse a estratégia que eu pensei. Porque dificilmente também uma agência vai saber mais da empresa do que você que está lá. Uma empresa que ratificasse, né, a estratégia que a gente desenvolveu. E uma empresa que contribuísse com o processo, né, de gestão, processo organizacional, com orientações e que ajudasse a pensar junto. Tá? Então, nem a empresa espera milagre da agência, nem a agência pode prometer milagre para a empresa. Mas, assim, eu sentia muita falta do... Pode parecer chovendo molhado, e aí eu peço desculpa de usar uma frase meio chavão. Eu sentia muita falta do parceiro estratégico. Uhum. Que você traz a situação. E eu não quero que você me dê a resposta assim, pensa comigo. Vamos ficar meia hora aqui pensando, antes de... Né? Não traz a solução. Cara, pensa. Eu sei que eu não sei sobre esse assunto. O que você sabe desse assunto? O que você pode me ajudar a saber? Onde você pode pesquisar mais? Então, as agências têm este papel, não é? Desse olhar estratégico. É claro que você aporta disciplinas, você aporta o kit gestão, você aporta o comitê, o treinamento, etc. Todas essas coisas eu faço também, o Flávio faz, né? A gente oferece isso. Mas mais do que isso, como é que você pode entender a dor? E o fato de ter ficado do outro lado, né, às vezes me facilita a tentar entender mais rapidamente onde é a dor. E às vezes a dor não é aqui, é lá no global, é lá na matriz. A matriz está histérica lá em cima e aqui não é nem essa crise toda. Então o problema não é a crise em si, o problema é a crise interna, né? O problema é a crise interna. Se o assunto de ficar restrito a, sei lá, Barbacena, no interior de Minas, é uma crise? É, mas ficou restrito ali, dá para administrar. Pô, chegou lá em BH, opa, chegou no Brasil, chegou no Jornal Nacional. Aí você tem as dimensões. Mas, assim, o parceiro ou a agência, ela tem que ser esse sparring, né? Tô usando aqui uma figura de linguagem do MMA ou do boxe. Você tem que treinar com alguém do seu peso, da sua estatura, né? De preferência melhor do que você, para poder te ensinar técnicas, né? Não precisa brigar, não estou aqui fazendo estímulo, né? A luta não, pelo amor de Deus. Então, é nesse sentido, a agência é um pouco sparring. E este papel, este olhar, esta empatia é um desejo de todo o cliente, tá? De ter na agência essa parceria. Era o que eu ia te perguntar, se é o que você escuta lá nos bastidores da Aberj. É isso, é essa parceria, né? A Aberj tem muitos associados que são agências. Sim. Existem muitas agências muito boas no mercado, gente. Assim, não tem privilégio nem malefício de 1, 2, 3 ou 4, mas existe um pouco do que ele falou, assim, eu me colocar no seu lugar, eu entender qual é a sua dor. Às vezes sua dor é teu chefe, às vezes sua dor é seu CEO, às vezes sua dor é sua matriz no global. Às vezes sua dor nem existe, você está criando a dor, não é? Às vezes não tem, às vezes não é aquela, né, aquilo tudo que você imagina. Então, assim, né? Respira, não pira, respira, não pira. Calma, difícil, né? No meio do tiroteio.
Mas calma. E aí tem no parceiro estratégico exatamente essa capacidade de troca qualitativa. E eu já tive agência que me ajudou profundamente, né? A ponto de dizer assim, 50%, 60% se não fosse a agência, não teria acontecido. Já teve agência que me ajudou na física, que eu estava completamente aturdido, né? Já tive agência que fez uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi na vida, né? Em vez de eu estar sentado assim com você, a pessoa da agência veio pro meu lado, sentou aqui do lado como eu tô do Flávio, segurou na minha mão, licença aqui, Flávio, não gera expectativa não. Segurou aqui na minha mão e falou assim, tá bom, parente, fala aí. Cara. E era aquilo que eu precisava. Aí eu respirei, baixou e eu consegui, né? Consegui, no mínimo, né, interpretar um pouco do que estava acontecendo. Então, é um pouco isso. As relações precisam ser de longo prazo. Confiança se constrói aos poucos. Eu nunca, nas empresas que eu entrei, eu mudava de agência. Por mais que eu gostasse 2 ou 3, eu não ficava carregando agências, né? Eu tentava trabalhar com as de lá. Até porque elas já estavam lá, já conheciam a cultura, etc. Mas o que eu exigia, no bom sentido da palavra, né? O que eu pedia, assim, cara, me ajuda. Me atende domingo à noite. Porque se eu ligar pro Flávio domingo à noite, é porque o meu presidente me ligou 5 minutos antes, tá? Com certeza. Não vou ligar pro Flávio domingo à noite. Pra quê? Deixa o Flávio em paz, entendeu? É isso. E entender que se eu tô fazendo aquilo ali, eu também tô pressionado. E tá todo mundo na mesma foto, né? Assim, me acolha. Me ajude estrategicamente, tecnicamente. Aqui não é terapia, né? A agência não é terapia. Mas também me ajude a entender onde está de fato o problema, sem muito exagero. É isso. Deixa eu só complementar uma coisinha, para encerrar, inclusive. Claro. Né? Eu acho assim que a mudança de mindset das agências é extremamente importante quando se tem consciência de uma coisa. Se você não constrói diferencial competitivo acumulando bons resultados de gerenciamento de crise. Apesar que isso pode ser um paradoxo. Perfeito. Né? Assim, nossa, eu já administrei 200 crises e consegui bons resultados em 190. Né? Ok, tem um valor isso, claro, você fez um bom trabalho, mas isso não te dá diferencial competitivo. Porque assim, eu não consegui ganhar nenhum prêmio desses prêmios tipo Aberge, de outros prêmios, com projetos de gestão de riscos e crises, porque os clientes simplesmente diziam para mim, não, você não vai inscrever esse case lá. Você não vai inscrever porque eu não quero me expor. Então, ainda que eu teve um resultado de 190 bons resultados de 200 crises, eu não consigo expor nada. É bom para mim na hora que eu vou de frente para o cliente dizer, olha, eu sou bom nisso aqui. Né? O que te dá diferencial competitivo é você criar programas de proteção de organizações contra crises corporativas. Isso te dá reputação. Que aí nós fomos já indicados, você sabe disso, nós estamos juntos na trama, nós já fomos indicados muitas vezes por empresas que querem fazer um plano de prevenção de crise, não de gerenciamento de crise. Então, isso gerou o quê? Já gerou uma reputação em torno da agência que faz com que as empresas nos procurem, porque elas sabem que nós vamos evitar que a crise aconteça. Então, essa mudança de mindset precisa acontecer em todas as agências para que elas possam criar realmente um real diferencial competitivo no mercado. Legal. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do Videocast, mas para encerrar eu queria perguntar a vocês qual que é a principal lição que uma crise de imagem pode ensinar para uma empresa sobre ela mesma e sobre a relação dela com o público. O que você acha, Carlos? Olha, excelente pergunta. Acho que são várias, né? Várias lições, mas a primeira é você se reconhecer, né? Você aceitar certas coisas. Às vezes, numa crise, a empresa fica tergiversando meses, né? Meses, assim, discutindo, e não vai ao cerne da questão, né? E, às vezes, o cerne da questão é um produto que está errado, é um serviço que está construído de uma maneira equivocada, é um negócio que talvez tenha perdido sua validade e você não consiga mais colocar nesse mundo de hoje.
Então, eu acho que quando a empresa se reconhece e reconhece suas fragilidades e aprende com a crise, esse é o principal ganho. Tá? Aprendi com a crise que o presidente viaja direto, fica 14 horas num voo internacional aqui e ali, e às vezes eu fico 14 horas sem falar com ele. Aprendi que não envolvia a área de comunicação no momento que deveria ter trazido mais cedo. Aprendi que o jurídico foi fundamental, mas eu tinha um horário para dar resposta ao SPTV, segunda edição, que era 18h30, e eu precisava do texto médio às 18h25 e não lindo às 18h35, sabe assim? Então, é aprender com o que aconteceu e tirar lições para na outra você ser um pouquinho melhor, né? É que nem chefe, tá certo? Quando a gente critica chefe, a gente tem que tomar cuidado, porque um dia a gente vai ser chefe, não é? E quando você é chefe, assim, quando você é pai, você tem que chegar para os seus liderados e para os seus filhos assim, não estou concorrendo ao prêmio de pai do ano, não é? Mas eu vou tentar ser um pai talvez melhor que meus pais foram, que no meu caso foram ótimos pais, né? Vale a pena citar. Mas eu chegar para os meus filhos, não estou concorrendo a prêmio de pai do ano. Eu quero ser um pai um pouco melhor do que os meus foram. E algumas coisas que talvez da geração deles eu faça um pouco melhor. E vou tentar não repetir algumas coisas que a gente atavicamente também traz. Analogamente a mesma coisa, né, nas lideranças. Quando você for gestor, tenta pegar as coisas bacanas que você aprendeu, tenta não repetir, e aí você vai fazendo pequenas melhorias, tá certo? Ninguém aqui está concorrendo à empresa do ano, até tá, ok? Mas não é isso que vai aparecer nos prêmios, porque o famoso no news, good news, né? Então, se deu tudo certo é porque ninguém soube, tá ótimo, não é? Não o ninguém soube porque era escuso, mas é porque não ganhou a dimensão, porque foi bem administrado e foi resolvido na essência. Então, é isso. Tá? Flávio. Eu diria assim, é claro que tem um aprendizado. Cada vez que há uma crise, você se envolve, tanto para a empresa quanto para nós, agência, nós temos um aprendizado porque nós vivenciamos uma situação nova, utilizamos recursos novos e, obviamente, isso nos capacita a melhorar para uma possível necessidade de um outro cliente e tudo mais, e isso é incontestável. Mas nós temos que lembrar, eu vou voltar na resposta final anterior, nós temos que lembrar que uma crise nunca acaba, né? A crise tem uma cauda longa, né? Estava observando agora, com um acidente desse avião no interior de São Paulo, a imagem do rabo do avião da TAM que acidentou no aeroporto de Congonhas apareceu mais de 200 vezes para se referir ao acidente da queda desse avião aqui no interior de São Paulo. E quantos anos esse avião já caiu aqui no aeroporto de Congonhas? A crise nunca acaba. Ela tem uma cauda muito longa, né? Então, não é por aí que você vai aprender alguma coisa, porque você não resolveu, você contornou aquela situação daquele momento, com bons resultados, mas foi apenas a solução daquele momento. O que eu entendo primeiro, você tem que corrigir todos os comportamentos que deram origem àquela crise. Corrigir internamente, para que isso não se repita mais. Essa é uma lição que você tem que cumprir. E você tem que desenhar cenários preditivos, cenários evolutivos. Saber, bom, agora que eu tenho a experiência dessa situação, o que pode acontecer daqui para frente no contexto do meu negócio, da minha empresa, do meu trabalho, dos meus produtos, dos meus serviços? O que pode acontecer? Então, você faz correção absoluta dos erros que foram cometidos, né, dos comportamentos, e você desenha uma análise preditiva para evitar que novas circunstâncias desse ambiente possam impactar. Então, aí você aprendeu uma lição, que você criou uma situação em que você não vai mais estar tão vulnerável diante de situações de crise como se estava acontecendo até agora. Então, chave da lição: resolver a questão na origem e desenhar cenários prospectivos para que você não seja pego de surpresa em nenhum momento daqui para frente. Muito bom.
Legal. Muito obrigado, Carlos, Flávio, pela presença. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Continue navegando pelo nosso canal no YouTube para rever outros episódios. E se você preferir tirar as imagens e só nos ouvir, acesse a sua plataforma de áudio que o Diálogos está lá também. Agradeço a sua companhia e até a próxima.